bom dia, a paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Quadrangular, com a lição 9 da revista Ensina-me a fazer a tua vontade. Hoje a lição é Ensina-me a fazer a tua vontade nas crises, baseado no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 27, que diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, os discípulos, a primeira coisa que eles fizeram foi obedecer à ordem de Cristo, de remar para o outro lado do mar, na direção que Jesus havia indicado. A primeira lição que aprendemos é que só vencemos o vento contrário, fazendo a vontade de Deus. Em tudo na nossa vida, precisamos seguir a direção que a palavra de Deus nos dá, a direção que Jesus nos dá. Os discípulos, diante daquela situação adversa, eles só conseguiram ter êxito porque eles mantiveram firme no propósito de obedecer o que Jesus tinha falado para eles. Segundo tópico, o desafio de perseverar quando não se tem mais esperança. A Bíblia nos orienta a jamais nos entregarmos ao desespero, pois em meio às calamidades brota a esperança em Deus. É sempre diante de uma situação adversa, diante de uma tempestade, diante de uma adversidade, é que brota em nosso coração uma fé, que talvez no momento onde está tudo bem, a gente não estimula ela, a gente não exercita ela, mas diante das dificuldades, sim. Esperando contra a esperança. Os discípulos, eles persistiram em remar até a quarta vigília da noite, que seria entre 3 e 6 horas da manhã. Foi nessa hora que Jesus apareceu para eles. A gente poderia até se perguntar, como talvez até mesmo os discípulos naquele momento se perguntaram, por que o mestre está demorando tanto? Jesus tinha falado para eles: vão para o outro lado do mar e me encontrem lá. E nesse meio tempo Jesus foi ao monte orar. E eles foram remando, e as horas foram passando. Chegou entre a quarta vigília da noite. Mas Jesus não deixou de encontrar eles. E eles também não deixaram de remar porque Jesus estava demorando. Eles continuaram remando, e o vento era contrário, e as ondas eram altas, e tentavam impedi-los de atravessar. Podemos ver que eles não desanimaram, continuaram remando contra o vento, eles não se entregaram. O importante para cada um de nós é, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, independente da tempestade, do mar bravio, é a gente continuar remando, porque se a gente parar de remar, nós não alcançamos o nosso objetivo. A esperança de um milagre de Deus. É difícil esperar com paciência e ânimo até a quarta vigília da noite, como os discípulos estiveram ali diante daquela tempestade em alto mar. Eles mantiveram remando, se mantiveram no foco, mesmo as ondas sendo contrário, mesmo o vento sendo forte contra eles. Eles persistiram porque eles esperavam o milagre de Deus. Eu quero dizer para você, não pare de remar, não pare de lutar, não desista. Deus tem um milagre certo na hora certa para cada um de nós.
Nunca desista. Nunca desista. Diante da situação que os discípulos estavam vivendo, eles não conseguiram discernir a voz de Jesus. Eles acharam que era um fantasma. Tamanha era a escuridão e o desespero daqueles homens. O importante para nós é saber que Jesus está conosco. Era a promessa dele. Ele não iria abandonar seus filhos, os seus servos, os seus amigos. Naquele momento de desespero, Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram que era Jesus. Talvez na nossa vida acontecem situações onde Jesus se manifesta de alguma maneira e a gente não consegue discernir que é um escape, que é a solução, que é uma direção, que é uma proteção. O importante para nós, em todos os momentos, é reconhecer a voz de Cristo, reconhecer a voz de Deus. Os discípulos perderam o ânimo, mas não deixaram de lutar. Eles estavam ali naquele momento desesperados, eles estavam realmente desanimados, mas eles permaneceram fiéis à palavra que eles tinham recebido de Jesus. Vão, remem, que eu encontrarei vocês no outro lado. De fato, as ondas e o vento contrário minam o nosso ânimo e nos tiram a autoconfiança. Mas os discípulos não entregaram os pontos, pois eles tinham uma promessa: encontrar com Jesus do outro lado. Sempre que obedecemos a Jesus e confiamos em sua palavra, alcançamos o sucesso. Quando nos entregamos a Cristo, Ele dirige nossas vidas. Quando nós entregamos o controle de tudo nas mãos dele, pode acontecer o que for na nossa vida. Enfrentamos crises, enfrentamos doenças, enfrentamos lutas financeiras, enfrentamos problemas familiares, mas nós permanecemos. Nós não perdemos o foco. Então não perca o foco. Não olhe as ondas. Não tenha medo do vento. Jesus é com você e trará o socorro no momento certo. Jesus, ele fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa é para mim e para você. Deus é com você. O Espírito Santo é com você. Esteja você enfrentando um momento difícil ou não, enfrentando uma crise ou não, Jesus, ele é presente em sua vida, porque Deus é soberano e fiel. O que nos faz perseverar é a certeza de que Deus, ele é fiel para cumprir toda a palavra. Deus, ele é soberano. Cabe a nós nos submetermos à perfeita, infinita e sábia vontade de Deus. Somente assim evitamos um naufrágio na nossa vida. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, talvez você já tenha visto pessoas tendo as suas vidas naufragadas no mar da vida. Mas o que Deus quer para nós é que nós sejamos vencedores, que nós venhamos realmente crer na sua palavra, perseverar na fé para alcançarmos a vitória. Eu digo a você, confie em Deus, entregue o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Ele tem o melhor para mim e para você. Salmos 46, no primeiro versículo já diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, mantenha seu foco em Jesus. Pode o vento soprar, pode as ondas serem altas, pode o vento ser contrário para você. Mas se você mantiver o teu foco em Jesus, você não vai afundar. Você não vai permanecer afundando. Jesus, como ele fez com Pedro, ele vai estender a mão dele, vai segurar firme você e vai te trazer novamente para a superfície. Creia que Jesus, ele tem o melhor para você, para a sua casa, para a sua família,
para você e todos os seus familiares. Eu quero pedir a você, faça uma oração de entrega. Entrega o controle da sua vida nas mãos de Jesus e você vai ver que Ele vai te surpreender. Amém? Deus abençoe, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, possa consolá-los, possa confortar e fortalecê-los. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.